Eu, a churrasqueira, a carne e um convidado muito especial sempre para falar sobre fisioterapia. E hoje eu tenho o prazer de receber uma grande amiga que é pesquisadora, mãe, fisioterapeuta, professora, tudo que eu conheço que ela faz é excelente, até fazer Bob Goods. Então, num oferecimento do Açougue Bom Bife Pedra Branca, da Medeor Medtech, da cervejaria 048, a minha convidada de hoje é Manu Carlot. Manu, feliz de te receber aqui. Olá, obrigada pelo convite. Oficialmente, né, da outra vez que tu veio aqui foi por lazer, embora a gente estava trabalhando naquele dia. Verdade. Mas hoje é para comer uma carne e também falar um pouquinho sobre física, que foi o que a gente fez também no outro dia, mas não gravou nada. Talvez se a gente tivesse gravado, tinha surgido o primeiro episódio do podcast. É o que a gente faz quase sempre, né? Exato. Falar sobre física. Isso, desde muito tempo. Né? Gente, a Manu é pesquisadora, tem um perfil maravilhoso chamado Cinesiolab. Se vocês não seguem o Cinesiolab, sigam, porque eu utilizo muitas das ferramentas que estão lá também. E a Manu é professora da universidade, foi minha aluna na mesma universidade, depois passou, fez mestrado, doutorado, formações na Inglaterra, enfim, uma série de outras coisas. E a Manu, hoje, além de ser uma grande pesquisadora na área de fisioterapia respiratória, na área de exercício, motivação e tal, a Manu é professora da universidade, professora concursada da universidade. E aí eu queria fazer a primeira pergunta para você, Manu. Do mesmo jeito que eu fiz uma pergunta para o Léo, perguntando, e o Léo, se vocês não viram o episódio, está no ar já, o episódio com o Léo Ávila, eu perguntei para ele como era a formação e se ele achava que a formação da fisioterapia para a dor era bem feita e era suficiente. E eu vou fazer a mesma pergunta para você. Eu enxergo o exercício como core da fisioterapia, digamos assim, como a parte mais importante e é onde a gente pode mais modificar a vida das pessoas, tanto pensando em saúde, quanto pensando em dores, quanto pensando em melhoras em geral. Eu enxergo o exercício como tanto. Mas lá atrás, quando eu comecei a falar de exercício físico, uma das coisas que me motivou a fazer isso foi justamente a dificuldade que eu enxergava no ementário da disciplina de cinesioterapia, que é, teoricamente, a nossa prescrição de exercícios, né? Manu, você que é uma professora, uma acadêmica, eu queria entender de você e saber a tua opinião, como você enxerga os currículos, as matrizes curriculares da fisioterapia em geral, quando se trata de prescrição de exercício. Uhum. Obrigada, Fábio, obrigada pelo convite, é uma alegria imensa estar aqui, né? A gente que se conhece há tanto tempo, que já passou por várias fases da vida, em vários ciclos, e agora aqui começando mais um, né, que é o ciclo dessa proposta. Acho que a gente conhece há 20 anos, eu tava pensando, cara. A gente se conheceu em 2005. Então, a gente se conheceu em 2005 e tu ministrou uma das primeiras aulas que eu tive na faculdade. Sempre conto essa história, o Fábio estava usando uma camiseta do Figueirense numa aula de biofísica na faculdade. E, enfim, eu acho que o ponto principal é a gente entender que, pelo menos no papel, né, pelo menos nos programas, nos ementários, eu acho que sim, eu acho que os exercícios terapêuticos, eles são previstos, eles são abordados e a ponto, né, de... Não conheço a realidade de todos os currículos, mas a grande maioria dos currículos, dos cursos, deve ter uma série de disciplinas, né? Pelo menos 1, 2, 3 disciplinas que falam sobre isso. Mas o que eu percebo é que existe uma distância muito grande entre, de fato, o que é ensinado e o que é praticado. Né, eu posso com total segurança falar da minha realidade, né, da realidade dos alunos que passam por mim, hoje como professora, né, da disciplina de cinesioterapia, na 4ª fase do curso. Eu posso falar com total segurança que quando eles passam por mim, eles aprendem a prescrever exercício, eles experimentam a prescrição de exercício, eles debatem isso de forma aplicada, pensando em casos clínicos e tudo mais. Mas eu não tenho certeza se essas mesmas pessoas, quando chegam na prática clínica, a sensação que eu tenho é que em algum momento esse fio se perde.
né? E aí talvez esse fio se perca porque o estudo não é mantido, talvez esse fio se perca porque as pessoas não experimentam ou não seguem experimentando do exercício, ou o exercício terapêutico resistido aeróbio não faça parte das vidas delas. Então eu não sei, né? Eu tenho vários pontos de interrogação para essa reflexão, mas o que eu sinto é que é ensinado, mas se perde, né? Não se leva isso de fato para a prática clínica. Boa. Eu acho, Manu, e aí eu vou pegar uma cervejinha pra gente ir conversando, e vou começar a botar uma carne, que eu sei que você tá esperando comer para beber. Tá cheio, hein? Tá cheio. É tudo isso e a que gente é pra vai consumir? Não, nós vamos consumir uma Lager da 048 hoje, que é uma cerveja sensacional, né? E já que nós estamos falando de Roland Garros, nós estávamos vendo o jogo de Roland Garros, agora nós vamos pegar um abridor de Paris para falar, né, para abrir essa cerveja. E eu vou também colocar, pessoal, um flat iron. Hoje a gente vai servir essa carne tão especial. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela para vocês, que é uma carne que ela é retirada, por incrível que pareça, da paleta do boi, mas é a segunda carne mais macia do boi, tá? Por incrível que pareça, depois eu vou contar um pouquinho mais a história do flat iron. E eu vou fazer uma reflexão com a Manu, que eu acho, talvez, Manu, que essa disciplina, e aí eu entendo porque, olha que linda, que dourada que ela é. Eu entendo Obrigada. que talvez ela seja ensinada talvez cedo demais. Ou não que seja ensinado cedo demais, ou talvez a gente tivesse, ou gostaria de ter talvez, uma cinésio 2, uma cinesioterapia 2. O que tu acha? Tipo, uma prescrição de exercícios aplicada a casos clínicos. Porque assim, uma coisa é ensinar para o aluno as regras de prescrição, que são muito importantes. E outra coisa é você ensinar isso na prática, né? Para um caso de paralisia cerebral, para um caso de entorse de joelho com uma lesão de ligamento cruzado, para um caso de um pneumopata. E aí eu vejo que muitas vezes o aluno ele acaba focando muito na questão patológica, lá nas fases mais avançadas, e aí quando chega na hora de, ok, eu entendi tudo sobre diagnóstico, avaliação e tal, mas na hora de prescrever ele acaba ficando no 3 de 10, no basicão e tal, e parece que aquele conhecimento que ele aprende lá contigo no quarto período, parece que se perde. O que tu acha? Uma coisa que tu falou do basicão, né? Eu vou só fazer um parênteses. Uma coisa que eu tenho batido muito na tecla, assim, nas minhas aulas, no Cinesio Lab, é que, cara, a gente precisa aprender a fazer o básico bem feito dentro da fisioterapia. Boa, o feijãozinho com arroz. Exato. E eu acho que a gente entrou como profissão, assim, numa lógica de querer se refinar no sentido de aumentar a complexidade das intervenções e ir para caminhos que fizeram a gente se desapegar do básico bem feito, sabe? É como se eu tivesse que ter um domínio lá de uma expertise, de algo muito específico, por ser mais fancy, assim, por ser mais chique, digamos assim, e aí a gente se desapega ou deixa de prestar atenção no básico, né? A gente já teve várias vezes essa conversa de como nós, fisioterapeutas, no geral, né, como os fisioterapeutas prescrevem mal os exercícios terapêuticos. E é sobre isso, assim, a gente acaba entrando por ser básico, por ser o core, por ser o elemento essencial, é quase como se a gente operasse no tipo assim, qualquer coisa que eu fizer funciona, o 3 de 10 vai funcionar, qualquer carga vai funcionar, e a gente não se apropria de fazer o básico bem feito, sabe? Eu acho que a gente só deveria começar a se especializar no que quer que seja, a partir do momento que o básico fosse extremamente bem dominado, como, por exemplo, a prescrição de exercício. E me preocupa muito quando o fisioterapeuta esquece isso e ele começa a buscar terapias milagrosas, sabe? Exato. Quando a gente fala sobre os atalhos, né? Eu estou escrevendo, montando, inclusive, nós estamos na semana do Iron, pessoal. Vamos brindar? Vamos brindar. Vamos brindar. Boa, né? Ela é bem deliciosa. E aí, nós estamos na semana do Iron e eu estou montando uma aula sobre tendinopatias.
E aí, quando eu falando sobre tendinopatias em geral e uma das coisas que eu falo assim, existe no mundo uns serviços de fisioterapia baseados unicamente, exclusivamente em terapias passivas, mas não funcionam, né? Que os pacientes normalmente eles amam um choquinho, né? Só que não é o choquinho que vai resolver, não que ele não seja bom para ajudar a diminuir as dores e tal em determinado momento, mas não é ele que vai resolver o problema. E aí eu coloquei que na maioria das vezes as terapias passivas dentro da fisioterapia têm uma baixa eficácia, principalmente quando trata de tendinopatia, né? E entre essas outras coisas, essas outras modalidades muito novas que a gente está vendo, né? Terapias biológicas, fisioterapeuta fazendo, injetáveis, eletrólise e tal. São coisas que, eventualmente, umas são mais promissoras, outras são menos promissoras, mas no final das contas não são elas que vão substituir o processo. E o processo, muitas vezes, é demorado, é chato, tem que raciocinar, e a gente vê que as gerações, conforme vão passando, muitas vezes não curtem esse raciocínio, né, Manu? Sim. E eu acho que, né, agora se tiver, deve ter acadêmicos nos ouvindo, né, alunos de começo de curso ou fisioterapeutas recém-formados, sei lá. Gente, assim, ó, se tem uma coisa que você precisa aprender na sua profissão, na sua atuação profissional, é prescrever exercício, fazer isso bem feito. O resto, todo o resto vem depois e vem até como consequência. Independente da tua área de atuação, né? O que me deixa muitas vezes mais incomodada, e quando eu trago isso nas minhas aulas, eu sempre compartilho com os alunos o tamanho do meu desconforto, de tipo assim, gente, não tem área de atuação dentro da fisioterapia que você não vai saber prescrever, que você não vai precisar saber prescrever exercícios. Sim. Sabe? Pode ser a pediatria, pode ser o idoso, pode ser a pélvica, pode ser todas, pode ser hospitalar, pode ser ambulatorial, pode ser atenção primária, pode ser esportiva, pode ser a cardiologia, todas as áreas vão precisar desse domínio, né? E infelizmente eu acho que as pessoas não têm consciência. Que coisa, né? E não é consciência, né? É uma coisa que muitas vezes acho que até tem consciência, mas às vezes tem preguiça. E isso é pior ainda. Ó, esse é o flat iron. Ela é uma carne que ela é da paleta, do shoulder, né, do ombro do boi, né? Uma carne que ela é ela é vendida muitas vezes como raquete. Você às vezes vai comprar ela no mercado como raquete ou paleta para assar. Ela normalmente pode ser vendida ou como shoulder steak, que aí você corta ela assim, né? E aí ela tem meio que uma membrana por cima assim, separando dois filés, ou do flat iron, que é essa carne que é um filézão mesmo, que eles pegam da paleta e tiram só essa capinha aqui, bem entremeada, e ela é uma carne, Manu, que ela é considerada a segunda carne mais macia do boi. Ela só perde pro filé mignon. E ela é uma carne do dianteiro, que é a parte que teoricamente é a parte dura, né? Só que é uma parte que teoricamente é um músculo que parece que o boi talvez não mexa tanto, ali um pedaço do boi. Eu imagino que seja ali algo como supraespinhoso, ou infraespinhoso, eu nunca estudei. O Léo disse que eu tinha que abrir um negócio de anatomia para boi, né? Mas eu imagino que seja alguma coisa assim. Eu vou botar fogo forte sempre, e depois salzinho de parrilha. Tá no fogo. E aí, Manu, eu vou te fazer uma pergunta sobre... e aí eu vou sair um pouco da questão da academia, da fisioterapia, e vou pensar um pouquinho mais sobre o exercício como filosofia de vida, tá? Tu é uma praticante de exercícios, digamos assim, uma praticante de exercícios bastante entusiasta. Eu também gosto bastante, e percebo e vejo no meu dia a dia e no dia a dia dos meus filhos, no dia a dia da minha família, como o exercício é um modificador da vida das pessoas. E eu queria que tu discorre muito bem sobre isso, né? Como o exercício como muito mais do que um remédio, muito mais do que uma terapia, o exercício como uma... eu gosto do Sinésio Lab, mas eu gosto muito do Essências da Reabilitação. E eu acho que é muito nesse caminho. Manu, fala pra mim, como que tu enxerga o exercício, principalmente agora, pensando no século XXI, onde a informação, né, a informação é algo muito volátil, muito presente no dia a dia.
Como tu enxerga o exercício nesse mundo de coisas que existem? Você estava falando de adolescente, falando da minha filha e tal. Como vocês enxergam tudo isso, o exercício nesse momento da vida? Idosos praticando exercício, idosos indo para academia. Como tu enxerga o exercício hoje, no século XXI, pensando nisso? Massa, esse assunto é muito bom em debater. A gente podia fazer uma série de episódios, inclusive, Boa. falando só Fica a ideia. Só sobre isso. Se tiver churrasco e cerveja sempre, a gente Isso a gente garante. A gente faz 12 episódios. tipo, como é que é? Tipo Netflix, assim, season 1, season 2. Exato. Faz uma temporada inteira só disso. Tu mencionou o Essências da Reabilitação, vou falar brevemente sobre ele. O Essências da Reabilitação é um programa de extensão que eu coordeno, idealizado por mim na UDESC. E ele tem por objetivo principal olhar para a fisioterapia, para a prescrição de exercício, para a reabilitação de uma forma mais integral e de uma forma que se afasta um pouco do paradigma tradicional, né, de entendimento do que é o exercício físico, a atividade física e do que isso representa na vida das pessoas. E aí, a partir disso, né, eu consigo já responder um dos teus questionamentos. Hoje, existe um corpo de evidências muito sólida na literatura que traz o exercício, ou que mostra que o exercício é uma ferramenta muito além do terapêutico, que vai muito além do terapêutico. Então, a gente escreve muito nos nossos textos, nas nossas palestras, fala muito nas nossas palestras que o movimento humano, o exercício, a atividade física é uma expressão essencial de quem nós somos como seres humanos, e que essa expressão, que muitas vezes é deixada de lado, né, por uma série de razões, é adormecida dentro do nosso corpo, e que, na verdade, existe o potencial de ser a melhor ferramenta para fazer a gente gostar mais das nossas vidas. Então, a gente trabalha muito com uma frase que fala mais ou menos assim: viver é urgente, portanto, se movimentar também é. E aí, o movimento em todas as suas formas, em todas as suas expressões, como uma ferramenta que permita as pessoas sentirem, transformarem, explorarem e se conectarem, né? Esses 4 elementos são elementos centrais que explicam por que a gente se move, para que a gente se move, que são os elementos que foram descritos na teoria unificada da atividade física, né? Que é a primeira teoria exclusivamente formulada para explicar o movimento humano e a importância do movimento humano para as pessoas, das pessoas e na vida das pessoas. Então é sobre isso, é muito mais do que uma ferramenta, sabe? É muito mais do que um recurso terapêutico, é muito mais do que uma intervenção. A natureza humana é essa, né? A gente que se afastou dessa natureza por conta do desenvolvimento, da evolução, da vida, da construção social, a gente se afastou. E eu acho que ao se afastar, né, é só a gente olhar para o que são as sociedades, as pessoas, e o peso que se afastar do movimento traz para a saúde física, para a saúde emocional, para as relações. Então é sobre isso, a gente tem que recuperar essa essência do movimento. E enquanto a gente pensar no movimento, numa lógica, numa perspectiva tradicional, em termos de, tipo assim, só o aspecto físico, só gastar energia acima dos valores de repouso, dificilmente a gente vai conseguir, por exemplo, tornar as pessoas mais ativas fisicamente. Quadrado demais, né? Mudar o comportamento das pessoas para o exercício. Então é sobre isso, é sobre uma expressão que vai te permitir gostar mais de quem você é, da sua existência. Que legal. Nesse que planeta. legal. E é filosófico. É filosófico, né? O Thiago gosta muito de falar assim, né? Nesse perfil. E eu acho que é isso mesmo. É um estilo de vida, é a maneira como tu vê, como as pessoas têm que ver a vida, né? Porque nós crescemos numa geração que jogava bola na rua, cara. Sim. Jogava bola na rua, que voltava sem rolha do pé, né? Que voltava sujo de barro da rua. Hoje em dia, a geração da gurizada, hoje em dia, a gente foi para um final de semana na Serra com familiares esse final de semana, eu e mais 2 casais e as crianças. Cara, chegou um momento que eu dizia para eles assim, larga os celulares. Eu fui lá, tirei os celulares de todos eles, assim, vão brincar na rua.
Mas não é nem só a gurizada, né? Os adultos também. Mesmo. Porque aí a gente fez um estudo, porque aí a gente ficou, nós adultos, tomando vinho, comendo uns frios, e as crianças ficaram aí, pô, eu bati foto deles fazendo fogueira, cara, lá na serra, tu que se criou no frio, fazendo sapecada de pinhão, jogando pinhão na fogueira, nas grimpas, né? Melhor pinhão do mundo. Pinhão de grimpa. Então, esse pinhão, então a garotada de hoje precisa ter esse envolvimento com o movimento que não tem, né? Mas os nossos próprios pacientes, eu vou virar carne, assim, vai falando. Eu fico pensando, se hoje, né, se tu voltar lá para a Estrada e se tu perguntar para os teus pacientes, né, talvez, como tu tem um perfil mais voltado para fisioterapia esportiva, talvez não seja a realidade lá, né, mas isso eu percebo muito, por exemplo, no nosso programa de reabilitação. Os pacientes, quando chegam para a gente reabilitar, se eu perguntar para eles uma pergunta simples, você sabia que você pode se divertir fazendo exercício? Ou você sabia que você pode ser feliz fazendo exercício? A maioria das pessoas que passa por nós nem sabe que potencialmente o movimento, a atividade física, o exercício pode trazer prazer, alegria, satisfação. Entende? Então, justamente a gente volta de novo na questão da essência, né? A nossa geração, até os pais, os adultos, as pessoas não têm essa percepção ou esse conhecimento, talvez por nunca ter experimentado, talvez por ter tido experiências ruins de movimento, né, muito engessadas, muito quadradas, que potencialmente ela pode sair de uma sessão de exercício, seja lá qual for, corrida, crossfit, academia, com a cabeça dela resetada naquele dia. Sim. Né? O efeito em curto prazo do exercício que pouco se fala. A gente se fala muito das adaptações musculares, neurais, fisiológicas, sistema cardiovascular, e o efeito a curto prazo não se fala, não se valoriza. Sim. Né? E os outros efeitos, eles são presentes, obviamente, mas são efeitos que demoram. Sim. Né, para aparecerem. Então eu acho que é muito sobre isso, assim, sobre as pessoas realmente entenderem que dá para ser mais feliz, dá para ser mais autêntico. E eu falo sempre, Manu, lá na clínica, que eu falo que a gente cresceu assim, o projeto desportivo era muito assim, né? Quanto mais descontraído for o ambiente da fisioterapia, melhor. Porque tira um pouco esse ranço de que a pessoa está indo ali, que é o remédio, né? Estou indo ali para me tratar. Não, ela vai ali, tem um bolinho, tem outras pessoas para conversar, tem pessoas que compartilham do mesmo problema, tem pessoas que compartilham de coisa. O ambiente fica divertido, porque sempre tem um mais palhaço que chama a atenção dos outros, sempre tem alguém que faz uma brincadeira e o ambiente fica leve. Sim. E isso é mais um dos motivos pelo qual o exercício é legal, por causa da questão social, e fala-se muito pouco sobre isso, né? Então, assim, existem os efeitos musculares, existem os efeitos cardiovasculares, existem os efeitos neurais, existem os efeitos endocrinológicos, existem os efeitos ósseos do exercício, e existe o efeito social. O exercício como inclusor, às vezes a pessoa é um cara tímido, e no exercício ele se transforma. Quantos caras, você praticou esporte a tua vida inteira? Quantas pessoas que tu conhecia que eram extremamente tímidas fora da câmera, né, fora da quadra, iam pra quadra e viravam um maluco? Eu era essa pessoa. Então, olha aí, ia pra quadra e ficava louco. O esporte na minha vida foi uma forma de me expressar. Pra mim também. Então, assim, eu acho que quantas pessoas... E aí, lá naquela maneira, é onde o exercício acaba... O exercício, o esporte, ele acaba se tornando um inclusor. Né? Então, o exercício físico, além dos efeitos neurais, além das endorfinas, além dos efeitos bioquímicos que o Léo tão bem abordou na última participação dele aqui, né? Dos efeitos motores de coordenação, de prevenção de osteoporose, de melhora da condição, de diminuição de risco de mortalidade, enfim, ele é um grande inclusor social. Né? E por isso que o exercício, e aí eu queria a tua visão e tua fala, porque eu sempre gosto de ouvir essa fala tua, por isso que o exercício não pode ser colocado numa caixinha como se fosse um remédio, né? Sim. Eu acho que, pensando assim, analisando isso, esse fenômeno, a construção desse fenômeno, talvez a partir do momento que a nossa área, aí vou falar tipo ciências do movimento humano como uma área maior, né? A partir do momento que a gente precisou se preocupar com sistematizar
a prescrição, que obviamente é necessário para que as adaptações aconteçam e tudo mais, eu acho que a gente se afastou como área de olhar para os outros aspectos, né? A gente focou por muito tempo no aspecto físico. E agora, finalmente, chegou esse momento onde a gente começou a olhar para esses outros aspectos, né? E quem sabe agora a gente vai conseguir promover mudança de comportamento, aumentar o nível de atividade física das pessoas. Se a gente parar para pensar, assim, as campanhas de promoção de atividade física, elas são um fracasso, e elas são um fracasso globalmente falando, em níveis de população geral mesmo. Porque as mensagens que se passam são mensagens que cerceiam a lógica da dimensão física do movimento, né? E aí quando tu traz a questão do suporte social, quando tu traz a questão de um ambiente mais leve, né? Eu acho que talvez seja importante, assim, a gente até pensar em descrever esse ambiente como um ambiente mais leve que valorize outros aspectos, para que as pessoas que nos ouçam não tenham a impressão que é tornada a fisioterapia um circo, né? Tornada a fisioterapia um espaço. Não é sobre isso, né? É tornar os ambientes de reabilitação de fisioterapia um espaço de pertencimento. E pertencimento se constrói, inclusive, com essas questões de ter o bolinho, da pessoa, né, se sentir comprar valorizada, camiseta, reconhecida ali dentro, comprar, vestir a sua camiseta, e assim vai, né? Conhecer todo mundo, fofocar e se dar bem. Então não é sobre tornar aquilo necessariamente uma farra, mas é sobre ter elementos que vão aumentar o senso de pertencimento dos sujeitos para com o exercício e o movimento. Boa. Eu vou tirar a carne aqui, que já tá uma carne de Vamos comer, bora. Fazer rápido, tá? Eu vou tirar ela aqui, deixa eu pegar minha tabuinha e tirar. Olha como ela é uma carne que a gente faz rápido, né? Porque é uma carne fina, para não perder o ponto não dá para demorar muito. Né? Tu não pode assim. Assar uma costela nesse podcast, né? Não, jamais, não. Então, ó, veja, ó como ela aqui, ó, passou um tempinho que a gente fez dessa aqui, ó, ela já ficou do jeito que o backstage gosta. Ainda bem que existem dois pedaços. O front stage gosta do outro pedaço. Ainda bem que tem dois aqui, ó, que tem um pedaço mais gordinho aqui, tá? Então a gente vai separar em backstage e front stage, ó. O front stage vai comer aqui, ó. O backstage vai comer do outro lado. Tá? É uma carne extremamente macia, a gente corta ela assim, ó, na direção das fibras, para que quem vai comer, coma contra as fibras, porque aí vai comer, deixa eu botar aqui, ó, vai comer desse jeito aqui, ó, e aí a carne vai ficar desmanchando, né? Então vamos cortar aqui. Qual é a diferença de sempre cortar a favor ou contra a fibra? Lembra das fibras da carne? As fibras são a direção por onde o organismo faz força, né? Então, do mesmo jeito que as fibras do bíceps vão do tendão proximal para o tendão distal, no boi acontece a mesma coisa, né? Então a gente sempre tem que fazer o corte com os dentes contra as fibras. Se você fizer a favor das fibras, o teu corte com a faca vai ser mais leve, mas ele não vai ser o mais saboroso quando for a boca. Né? Então, também é cultura. Já as outras vezes as pessoas já tiveram. A anatomia também funciona no churrasco. Totalmente. Então, totalmente. Olha aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó, ele ficou com um restinho de shoulder, ó. O shoulder steak, ele é cortado assim. Eu vou até cortar esse aqui assim, ó, para fazer no tapa ele, pra gente provar ele dos dois jeitos, ó. O shoulder steak, ele fica com uma membraninha dentro, ó. O flat iron não, tá vendo essa membraninha branca aqui, ó? Isso aqui é o shoulder. Tu vai ver que a gente quase não consegue nem perceber, tá? Eu vou botar ela mais um pouquinho aqui, ó. Deixa ela dar um toste ali. Só botar um salzinho de parrilha. E aí, vamos comer. Deixa eu pegar aqui. Quer ajuda aí? Não, tá tudo certo. Só me dá aqui. Farofinha da Clarice, né? Obviamente. Né? Farofinha da Clarice, sensacional de sempre. Né? Um pouquinho pro backstage, um pouquinho pro front stage. Né? Depois eu vou cortar mais uns pedacinhos. Ó. Prove. Front stage aqui desse lado, tá? E aí, Manu, eu vou te pedir para que enquanto tu come, primeiro prova para ver se tá bom. E pedir para enquanto tu come, tu falar um pouquinho sobre a teoria da autodeterminação, que é uma coisa muito legal, que envolve muito isso que tu falou, tá? Mas primeiro prova a carne e vê se tá boa. Olha, falar de teoria da autodeterminação comendo churrasco vai ser um desafio. Vai lá, então. Com farofa ainda. Vai lá. Autodetermine para nós aí. Tá, vamos lá.
Teoria da autodeterminação é um modelo teórico que nasce nos anos 80, na psicologia, que estuda o comportamento humano, principalmente a variável motivação dentro do comportamento humano. Desde então, a teoria da autodeterminação vem sendo explorada em diversos aspectos da vida humana, do comportamento humano, até que, por volta dos anos 2000, ela começa a adentrar, né, a saúde e começa a adentrar também o exercício físico, a atividade física e o movimento humano. Uhum. Então, hoje, dentro das teorias comportamentais, a teoria da autodeterminação é a mais sólida em termos de evidência nos processos de mudança de comportamento, inclusive atividade física. Tem um número grande de revisões sistemáticas, tem um número grande de meta-análises, tem estudos que mostram que usar estratégias de mudança de comportamento baseadas na teoria da autodeterminação geram tamanhos de efeito de moderado a alto, por exemplo, no aumento do nível de atividade física, na melhora da qualidade de vida, enfim, uma série de desfechos para uma série de populações. E aí a teoria da autodeterminação é diferente do que da ideia que o senso comum, porque assim, o senso comum tem uma noção de que motivação como se fosse um sinônimo de vontade. Né? Tipo assim, a gente acorda, a gente fala assim, hoje eu não tô motivado. Como se tu quisesse dizer que você acordou sem vontade, ou com menos energia, com menos, né? Enfim, com preguiça, seja lá o que for. A teoria da autodeterminação não entende motivação dessa forma. A teoria conceitua a motivação como as intenções ou as razões que fazem uma pessoa agir. E essas razões, elas são múltiplas, e variam desde razões que trazem um peso, quanto razões que são leves. Por exemplo, quando você me convida para vir aqui, né, e eu considero o teu convite, eu penso numa série de razões. Sim. Eu venho aqui porque eu tô com saudade do Fábio e é uma ótima oportunidade para a gente se ver. Poxa, essa razão é uma razão ótima, uma razão leve, né? Uma razão que faz eu agir e me manter neste comportamento de uma forma mais presente, mais engajada, mais satisfeita. Mas eu também poderia estar aqui de tipo assim, pô, que saco, mas como é que eu vou falar não pro Fábio? Me sentindo na obrigação de vir aqui, né? Me sentindo, trazendo um peso o fato de eu estar aqui. Sim. E aí veja que para os nossos comportamentos, e aí todo mundo que está ouvindo pode inclusive pensar como se sente ou quais são as razões que tem para se exercitar e identificar que a nossa vida é uma mescla dessas razões. A gente age pela questão social, a gente age pela questão estética, a gente age porque às vezes a gente se sente obrigado, porque a gente se coloca a pressão na gente mesma, né? Então, a gente vai ser melhor motivado para os nossos comportamentos quando existir um predomínio dessas razões mais leves. Sim. Né? Isso que fala a teoria da autodeterminação, que não importa só a quantidade de motivação, como também a qualidade dessas energias. E aí, quando a gente traz lá em 2016, né, no meu pós-doutorado, quando a gente começa a buscar essa aproximação da reabilitação, da fisioterapia com esses modelos teóricos, né, a gente começa a investigar o quanto os ambientes terapêuticos que oportunizam as pessoas perceberem essas intenções mais autônomas, que é o termo que a teoria utiliza, essas motivações mais autônomas, conseguem não só aderir, como persistir num comportamento. Massa. E a partir daí a gente migra esse modelo teórico para dentro da fisioterapia e da reabilitação. Massa. Come a tua carne aí, enquanto eu vou fazer a pergunta. Fala enquanto eu come mastigo. essa aí, essa aí é um flat iron, e essa aqui é um shoulder steak, tá? Nossa Senhora! Come pra ver se tu acha que é diferente. Eu acho as duas carnes muito diferentes uma da outra. O shoulder, o flat iron é uma carne mais... Como é que eu posso dizer? É uma carne que você come ela e ela parece que se desmancha mais fácil. Você agora? É. E o shoulder é uma carne que parece que fica num corte um pouco mais suculento. Muito bom. Eu não sei, é diferente. São duas carnes. É muito massa porque tu pode cortar duas carnes em uma. Você compra uma peça de shoulder. E aí na peça de shoulder você fazendo flat.
você pode fazer a metade do flat e a metade do shoulder. E aí você consegue ser versátil, servir 2 carnes diferentes. As duas são muito boas, ponto perfeito, farofa perfeita. A farofa da Clarice é um ponto a destacar. E a cerveja tá bem geladinha também. Ô Manu, tu falaste de transferir a teoria da autodeterminação para dentro das clínicas de fisioterapia e trazer os modelos de motivação para dentro da fisioterapia. Eu vejo muitas vezes o modelo de serviços em fisioterapia muito maçante, sabe? Graças a Deus hoje já é muito melhor do que era na época que a gente se formou. Quando a gente se formou, eu me formei alguns anos antes de você, uns 4, 5 anos, uns 5, 6 anos antes de você. Eu acho que sim, né? Eu acho que formou 8. 2008. 8, eu formei em 1. Então, assim, entre 2008 e 2001, eu formei numa época onde clínica de fisioterapia era um monte de box fechado. Tu chegou a pegar isso lá no Cefid, ainda na clínica. Era um monte de box fechado, onde cada paciente ficava num box. Muitas vezes o fisioterapeuta atendia 4 pacientes, cada um no seu box. O paciente ficava abandonado. O paciente ficava abandonado nos boxes, né? E ali ficava naquele sofrimento. Só para constar que isso ainda existe. Isso ainda existe. Isso é triste porque ainda 20 existe. anos depois dessa referência que tu traz. Que é uma bosta, né? Com todo perdão da palavra para quem está assistindo aqui. Imagina você ir para um tratamento onde você vai ficar lá abandonado, né? Durante meia hora, 40 minutos. O máximo que vai acontecer é alguém ir lá te dar um oi, tudo bem, tá tudo bem aí? Pode aumentar. Eu lembro na época do Ondas Curtas, né? Quando eu passava o profissional para checar, tá muito quente? A história não tá queimando, tem que te botar numa gaiola, né? E botava o cara na gaiola de Faraday, que era um negócio... Tá cheio dessas mosquinhas de banana aqui. Gaiola de Faraday, que era um negocinho, mas a gaiola de Faraday é um negócio extremamente isolado. Tu largava o paciente lá dentro, não podia nem ficar perto, cara. Nem mexer no tipo celular. Igual o exame de ressonância magnética. Nem o sinal do celular funciona dentro da gaiola. Igual o exame de ressonância magnética, cara, que era um troço que ninguém faz exame de ressonância magnética achando legal. Imagina você fazer um tratamento, né? Não faz sentido, né? Então, eu vejo que nós evoluímos nisso, porque esses serviços existem cada vez menos. Mas ainda assim eu vejo muitos pacientes brincando comigo, dizendo assim, eu amo a fisioterapia é tão legal, haha. E olha que a gente cuida disso lá na clínica. Mas a gente percebe muito isso. Como tu acha que a gente pode... Quais seriam as principais maneiras? Eu adoro quando tu fala sobre os menus, né? Os cardápios que o paciente pode escolher. A gente vai no restaurante e adora quando tem muitos cardápios para escolher, né? Escolhe o prato do dia. Enfim, como que tu acha que a fisioterapia poderia se adaptar e dar umas dicas, por exemplo, para gente que tem clínica de fisioterapia, como que de repente no serviço do dia a dia a gente poderia melhorar isso? Eu vou esquentar mais uma carninha para nós. Eu vou tentar dividir a minha resposta em 3 partes e eu vou tentar chegar no final da terceira sem esquecer da primeira. Vai lá. O TDAH complica nesse momento. Vamos lá. Por isso que tem as minhas anotações aqui. Primeiro ponto. Nós, quando nos formamos, né, a referência de fisioterapia que a nossa geração teve é uma referência 100%, eu diria, centrada ou orientada por um modelo biomédico. Sim. Quanto tempo depois da gente se formar que a gente ouviu falar pela primeira vez em modelo biopsicossocial? Eu depois de formado, muito tempo. Muitos anos. Então, essa é uma vantagem, né? Que a galera que está ali na graduação hoje, se forma hoje ou mais recentemente, eles já saem de lá, pelo menos assim, falando pela referência da nossa instituição, né, a UDESC, eles já saem de lá com um mindset um pouquinho transformado. Né, no sentido de não gerar tanta estranheza pensar nisso tudo que a gente está debatendo aqui. Né? Tem pessoas da nossa geração que me acham uma maluca, falando de mudança de comportamento dentro da fisioterapia, baseado nas teorias da psicologia, da motivação, etc, etc. Sim, ou acham que de repente tu está querendo se meter no ramo da psicologia. Exato. Né? Eu sei que isso aí muitas vezes aí dá até uma machucada, né? Porque as pessoas falam, fulano quer ser psicólogo. Não, para isso a gente se defende bem, assim, no sentido de que tá muito claro que a gente está falando de melhorar a prescrição de exercício, né? Então o nosso objeto ali é a prescrição de exercício.
é só pensar a prescrição de... a gente sempre comenta assim, olha, você não vai conseguir mudar o comportamento do seu paciente enquanto você não mudar o seu. E aí, principalmente para nós que viemos de outra geração, né, a gente precisa... A gente vai ter muito mais dificuldade de mudar o nosso comportamento do que essa geração que está vindo agora. Né? A nossa conduta ali dentro da sessão, dentro do ambiente terapêutico. Esse é o primeiro ponto, já vou fechar esse parênteses. Segundo ponto, a gente precisa reconhecer de boaça, assim, ó, sem julgamento, sem achar que é depreciativo, mas a gente precisa reconhecer que a gente não entende nada sobre gente. Nós lidamos com gente no dia a dia. Nós entendemos sobre patologias, sobre transtornos, sobre condições de saúde, mas a gente não entende de gente. A gente entende muito bem sobre os protocolos, sobre as diretrizes, sobre o fenômeno exercício, por exemplo, mas a gente não entende sobre pessoas. Portanto, cara, vai precisar existir um momento que o fisioterapeuta vai ter que entender sobre gente, sobre comportamento humano. A gente vai precisar se apropriar das teorias, a gente vai precisar se apropriar das estratégias, e a partir do momento que a gente souber se apropriar disso, a gente vai conseguir sistematizar a mudança de comportamento dentro da nossa intervenção da mesma forma como hoje a gente sabe prescrever exercício. Sim. Partindo do pressuposto que a gente sabe fazer o básico bem feito, que é o ponto inicial da nossa conversa. Né? E aí, sim, tendo falado isso, Dito isso, a gente precisa se capacitar. A gente precisa saber levar esses elementos para a prática clínica de uma maneira intencional, sabe? Não de uma maneira ocasional, não por acaso. Tem muito ambiente terapêutico que é um ambiente terapêutico mais favorável ao processo de mudança de comportamento, mas é por intuição do profissional. Porque o profissional já tem esse feeling por outras experiências, por outros lugares que ele conheceu, né? Tem gente que está muito mais próximo, assim, de conseguir implementar isso do que outras pessoas, mas a questão é que isso precisa ser ensinado e isso precisa ser levado para a prática clínica de uma forma intencional, assim como a gente se preocupa, Fábio, em prescrever o determinante de prescrição. Sabe? Então, da mesma forma como você vai lá e você avalia a frequência, a intensidade, o tempo, o tipo, o volume, a progressão, você também precisa ser capaz de identificar quais estratégias de mudança de comportamento você vai levar para o seu ambiente terapêutico e periodizar isso, igual a gente periodiza todos os outros determinantes. E aí, chegando no terceiro ponto, né, que foi o que tu perguntou, das dicas, como que a gente operacionaliza isso na prática clínica. Eu trouxe aqui, ó, para te mostrar um modelo teórico que a gente criou. Isso é massa pra caramba, tá? Isso aqui tá submetido para uma revista científica, tá em avaliação nesse momento. E aí a gente propõe um modelo de adequação do princípio FIT-VP para que contemple também os elementos comportamentais dentro dele. Então, para cada um dos determinantes, a gente dá exemplos por exemplo, como que dentro do princípio frequência, você pode permitir que os pacientes tenham um senso de escolha. Legal. Como que dentro da frequência você vai fazer com que o paciente se sinta mais competente, se sinta mais pertencido. Né? Esses três elementos, autonomia, competência e vínculo, são pré-requisitos, são necessários para que a pessoa perceba motivações mais leves. Então, hoje a gente tem trabalhado nisso, né? Nessas estratégias para que possam ser levadas para a prática clínica, para tornar o ambiente terapêutico mais complexo do ponto de vista comportamental. Que massa. Que massa, vou roubar um desse aqui. Rouba. Vou roubar um desse aqui para mim, porque isso aqui a gente vai botar lá no impresso. Massa. Então tá, Manu, a gente já tá aí já quase estourando. Eu queria que tu primeiro mostrasse os Bob Goods, Physio Goods. Gente, olha só. Isso é uma forma de tornar tudo mais leve também. Isso aqui é senso de pertencimento. A gente fala, senta com o paciente na mesa e pinta Bob Goods com ele. Não é só para usar o hype do momento, mas poderia ser qualquer coisa. Poderia ser o paciente montar a própria playlist, né? Poderia ser o paciente ajudar no processo de decisão terapêutica. Olha que legal isso, então, gente. Então, olha aqui, ó, galera. Isso ela trouxe pra Laís pintar. Isso aqui é um presente para as crianças, para a Laís e para o Vitor.
Laís não é mais uma criança, mas enfim, É uma ela tá adolescente. Pra mim vai ser sempre uma criança. Ela tá no hype dos Bobbie Goods, então olha só, Bobbie Goods personalizados da fisioterapia. Tá, e se você pegar isso aqui, se você pedir eu quero, lá no post, vão lá no Cinesiolab, tá aqui ó, o perfil Cinesiolab, vocês vão lá no Cinesio.lab, vocês vão lá no Cinesio.lab e vocês conseguem botar lá eu quero nos comentários, que vocês a Manu manda pra vocês as várias figurinhas que tem de várias áreas, né? Faltou jogar uma de fisioterapia esportiva. É que vai ter o volume 2. Ah, entendi. Então eu vou mandar uma foto minha lá trabalhando com os atletas e você faz o perfil. Manu, qual é o papel para isso aqui para imprimir? É qualquer papel imprime? Olha, segundo as minhas pesquisas... de acordo com a evidência... Vozes da minha cabeça e as minhas pesquisas no TikTok, vocês podem imprimir com papel offset liso, que é esse papel mais durinho, 180 gramas, que aí não vai borrar para o outro lado. Exatamente, porque o Bobbie Goods, quando você compra, tem que botar um plásticozinho. Plástico. Você tem que colocar um plásticozinho, eu sei porque tem aqui em casa, tem que botar um plásticozinho ali. Manu, mensagem final, para a gente poder encerrar aqui o nosso podcast, encerrar nosso episódio, nosso 5º episódio do podcast Físico Churrasco. A tua mensagem final acerca do exercício físico, a tua take-home message, né? Que é esse momento final aí do podcast, a tua mensagem central, que se é para ficar uma coisa para as pessoas, qual é essa mensagem que você quer deixar? A minha mensagem final, a minha take-home message, eu sempre trago no começo das minhas aulas, no começo das minhas palestras, no começo das minhas conversas. Eu já falei ela aqui. Para quem estava atento desde o início, né, vai lembrar, ela falou isso mesmo. Pessoal, a minha mensagem é, nós, fisioterapeutas, profissionais de saúde, profissionais do movimento humano, a gente precisa parar de reduzir o exercício à lógica do medicamento, de simplificar o exercício à lógica do medicamento, né? Por mais que tenham todos os fatores neurofisiológicos evidenciados, o exercício é muito mais do que isso, né? O potencial de transformação do exercício da atividade física na vida das pessoas é muito gigante. E aí, quando a gente faz isso, a gente pegar um negócio imenso, estrondoso, exuberante e reduzir, até conseguir embalar dentro de uma caixinha de medicamento. Então, eu vou repetir a minha mensagem, que o exercício, que o movimento é a melhor ferramenta para fazer as pessoas gostarem mais das próprias vidas, de quem elas são, de elas serem autênticas, e é sobre isso, viver urgente. Então, se movimentar também é. Manu, prazer te receber aqui, foi uma felicidade muito grande te receber aqui. Eu acho que a gente pôde explanar bastante as tuas ideias, a gente pôde trazer algumas coisas atuais acerca de exercício físico e acerca de como a gente pode mudar como fisioterapeuta ouvindo determinadas ideias. Então, você me fez melhor depois desse episódio e eu tenho certeza que a todos nós que assistimos, todas as pessoas que vão assistir aqui. Então, obrigado. Agradeço a todos que estão aí assistindo e fiquem ligados até o próximo episódio do podcast Físico com Churrasco. Um abraço. Tchau.